Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã de domingo. Nós aqui estamos na Escola Bíblica Dominical com o intuito de sempre aprendermos mais acerca da palavra do Senhor, entendermos melhor o que a palavra do nosso Deus traz para nós, meditarmos nessa palavra. Nós sabemos que a palavra do Senhor é alimento para nós. E na Escola Bíblica Dominical nós temos aprendido sobre o livro de Isaías e aprendido com o livro de Isaías. Nós estamos no capítulo 10. Aula passada nós chegamos até o versículo 4 e na aula de hoje nós daremos prosseguimento em todo o capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 34. Mas antes de mais nada, nós faremos uma oração. Gostaria que os irmãos orassem comigo. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, abrir os nossos corações, iluminar, ó Deus, as nossas mentes, o nosso entendimento, Pai, para que possamos, ó Deus, entender aquilo que a Tua palavra traz, para que ela nos preencha por completo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai querido. Fica com este dia que foi feito por Ti e para Ti. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos antes e temos estudado, o livro de Isaías, esse livro riquíssimo que tem trazido para nós ensinamentos preciosos de uma época em que tantas coisas, tantas situações difíceis aconteceram com o povo de Deus, mas que o Senhor sempre levantou os seus, né? O Senhor levanta os seus profetas para trazer àquelas pessoas aquilo que vem da parte do Senhor. E é muito interessante que nós entendamos sempre eu gosto de falar desse contexto com os irmãos, né? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre esse contexto aqui dos profetas, bem rapidinho. Nós precisamos entender que o Senhor levantava aqueles homens e mulheres também seus para que o seu povo soubesse que Ele era Deus. Hoje nós veremos então, no capítulo 10, nós veremos que o que nós leremos aqui é em forma de poema. Se os irmãos abrirem a Bíblia dos irmãos, os irmãos verão que a divisão é como se nós estivéssemos lendo realmente poemas para o povo judeu, né? Nós chamamos esses poemas de oráculos. E esse trecho que nós estudaremos hoje é uma divisão em 2 oráculos, meus irmãos. Primeira parte nós estudaremos, né, que o Senhor vem então como um juiz para o povo assírio. O primeiro trecho então é o juiz de Deus, o juízo de Deus sobre a Assíria, versículos que nós estudaremos do 5 ao 19. E depois nós estudaremos a segunda parte, que seria então o remanescente de Israel. É muito importante que nós entendamos que o povo estava dividido, o reino estava dividido. Vamos relembrar, Reino do Sul compreende ali aquele território central de Jerusalém, Reino do Norte seriam então as tribos dadas, né, como herança para Jacó, inclusive chamada de Efraim. Reino do Norte ali onde tinha a região de Samaria, né, aquela região ali, Reino do Sul onde tinha a região de Jerusalém. E como nós já vimos, meus irmãos, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul passaram por invasões importantes. É importantíssimo que nós tenhamos em mente que esse povo que invadiu, tanto o povo assírio quanto os babilônios também, que invadiram mais tarde Jerusalém, foram usados dentro da vontade de Deus. Nada aconteceu ao povo de Deus como um acaso histórico, né, ou como uma dominação propriamente dita, mas eles serviram a um propósito maior. Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas o que nós veremos também é como esse serviço a esse propósito maior, ainda que tenha sido executado mediante a vontade de Deus, né? Mas como ele foi executado, esse povo também sofreria, e esse povo, é isso que o profeta vem trazer, né? Essa profecia contra a Síria. Em momentos também desse livro e no livro de Jeremias nós vemos também profecias contra o povo da Babilônia e tantos outros povos que oprimiram, que saquearam, que mataram o povo de Deus naquele momento ali.
Então, nós vamos estudar essas partes para nós entendermos essa palavra do Senhor nessa manhã. Primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós estudamos esses povos dominadores é que, assim como a profecia disse que eles seriam destruídos, que eles seriam reduzidos a pó, né, que essa arrogância, essa ganância deles acabaria, é o que nós podemos ver hoje, meus irmãos. Só para nós nos contextualizarmos, a região da Assíria hoje é a região entre o Iraque e a Síria. A região da Babilônia é uma região que está ao sul de Bogotá, ali também, capital do Iraque. São regiões onde nós não vemos paz, regiões que estão repletas de guerra. A Babilônia hoje não é nada além de ruínas. Então nós precisamos entender que isso não é um acaso da história ou uma simples dominação histórica, não para nós, povo do Senhor. Nós lemos a palavra do nosso Deus e nós percebemos que em todo tempo, em todo momento, tudo o que aconteceu, foi devido à ordem e ao querer do nosso Deus. Acompanhem comigo o primeiro trecho, meus irmãos, que fica então em Isaías 10. Nós leremos aqui então o juízo de Deus sobre a Síria. Isaías 10, eu vou ler dos versículos 5 ao versículo 19. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, para pisoteá-lo como lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Aqui, é importante nós dizermos que o profeta fala dos assírios. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Cidades aqui que estavam passíveis de dominação. Assim como a minha mão conquistou esses reinos idólatras, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou será que se vangloria contra aquele que o usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, ele acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia, ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo, e as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Bom, estes versículos aqui do 5 ao 19 são versículos então que nos trazem aquele juízo que o Senhor Deus pretendia e de fato trouxe aos assírios, trazer aos assírios. Meus irmãos, quem era esse povo dominador, o povo assírio? Era um povo extremamente cruel, era um povo que não tinha a menor noção do que era temer a esse Deus. E tampouco fazia ideia de que estaria servindo a um propósito muito maior, que seria o propósito de Deus, de fato, de trazer ao povo de Israel, esse aprendizado por meio da dor. É interessante quando nós lemos a palavra de Deus que nós percebemos que a Assíria serviu aos propósitos do Senhor, mas eles não faziam ideia disso. O que não quer dizer que o Senhor não julgaria a Assíria e não traria sobre ela um enorme furor, uma enorme ira, porque
os assírios, eles tinham métodos de tortura bastante famosos para as épocas de suas dominações, tá, meus irmãos? Eles eram um povo extremamente torturador, dominador. Eles tinham estratégias de guerras bem avançadas, né, cavalarias bem equipadas e preparadas, e eles não tinham piedade de nenhum daqueles que por eles eram dominados. Então é interessante nós observarmos aqui e colocarmos a Assíria como esse povo poderoso que já sofreu então esse juízo do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes também nós podemos fazer essa comparação com os dias de hoje. Quem seria a Assíria hoje? Quem seriam aqueles poderosos que dominam, escravizam, matam, roubam? Quem seriam esses que muitas vezes se apropriam do órfão, da viúva, daqueles que têm menos para conseguir mais, da ganância para conseguir poder, né? E que matam tantos e milhões em busca do poder, né, da glória, e esses também não estarão distantes do juízo do Senhor, porque esse juízo do nosso Deus chegará para todos nós, e a Bíblia nos diz que ai daquele então, né, que pensa que pode fugir do juízo do Senhor, porque ele não fugirá. No versículo 5, ai dos assírios, a vara do meu furor. Ou seja, o que é uma vara? A vara é um instrumento que nós utilizamos. Apesar de o Senhor ter utilizado a Assíria como um instrumento para, ou seja, com sua vontade, para que ela atingisse ali o seu povo, o Senhor está dizendo que ainda assim, né, eles pagarão por isso, porque o Senhor os enviou a uma nação, ou seja, ao seu próprio povo, mas eles não tiveram um pingo de piedade e misericórdia. Então, eles também sofrerão na mão desse Deus, porque esse é um povo que foi escolhido por Deus naquele momento. Passou por um juízo, mas é o povo de Deus. E os assírios, não de forma diferente, prestariam juízo a esse Deus. E aqui o profeta Isaías nos diz toda a profecia que foi então colocada contra os assírios nesse momento. É interessante nós observarmos também, meus irmãos, que o Senhor aqui coloca um instrumento de revolta dele contra o povo de Jerusalém, que se voltava aí aos seus ídolos, né? Jerusalém e todo o povo de Israel tinha se afastado do Senhor de uma forma tão tremenda, de uma forma tão enorme, que tinha abandonado esse Deus. Nós podemos perceber em outros livros também que o Senhor fica triste de ter que tratar assim o seu povo, mas ele precisa executar para que o nome dele seja glorificado, para que ele não seja objeto de desonra das nações, e ele nunca seria, porque ele está no controle de todas elas. Interessante quando nós vemos aqui nos versículos 15 e 16, será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Ou seja, a Assíria, que foi um mero instrumento, estava agora se sobrepondo, querendo se colocar acima desse Deus, debochando daqueles que temiam ao Senhor, debochando de um Deus todo-poderoso. E aqui o Senhor coloca que eles são apenas um povo, assim como todas as nações que foram formadas e erguidas por ele. Nada escapa aos olhos do Senhor, meus irmãos. Nenhuma maldade nesse mundo escapa aos olhos do Senhor. E muitas vezes aquilo que nós enxergamos como um infortúnio, ou aquilo que nós enxergamos como algo que venha para nos ferir, assim como foi aquele povo, naquele momento, aquela dominação para aquele povo, foi vinda do Senhor. Foi um instrumento do Senhor para nos moldar, para trabalhar nossos corações, nos fazer obedientes. E tudo que o Senhor queria do seu povo era obediência de coração. E é muito interessante também que muitas vezes o que nós percebemos são essas injustiças latentes. E nós ficamos, Senhor, mas como é que pode isso? Né? Tantas corrupções, tantas leis que beneficiam apenas um, né? Uns sim, outros não. E nós não podemos nos esquecer de que não há nada
de que não há nada que o Senhor não esteja vendo, de que os olhos do Senhor, como diz a palavra do Senhor, né, estão voltados então para tudo o que está acontecendo e a sua mão não está encolhida, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso, né? E o Senhor de lá, ele governa e de lá ele controla. Então aqui nós temos os assírios e a profecia de que eles então seriam destruídos. Um povo obstinado também, um povo dominador, um povo cruel. Muito interessante também, meus irmãos, nós percebemos na profecia de Isaías, eu não me canso de dizer, o quanto nós precisávamos do Cristo. E ainda precisamos do Messias, aquele que nos fez reconciliação, que fez em si mesmo reconciliação entre nós e Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que a todo momento nós precisaríamos de uma salvação. Nós precisaríamos de um resgate. Por nós mesmos, nós somos pecadores. Nós não temos uma tendência a nos voltarmos para Deus. Pelo contrário, nós temos uma tendência ao erro, ao pecado. Nós vemos toda a história do povo de Deus, desde o Êxodo até o final, então, do cativeiro, e aqueles que retornam e reconstroem, então, a cidade e o templo. E ainda assim, quando Jesus vem, ainda há incredulidade. Por quê? Porque nós somos pecadores. Interessante dizer aqui, meus irmãos, que apesar de sermos pecadores, nós que temos vida nova em Cristo, não permanecemos pecando. É diferente. Nós temos natureza pecaminosa, mas nós não vivemos pecando. Nós não temos prazer mais em vivermos pecando, né? O nosso coração se voltou, nosso coração, nossa mente, nosso espírito se voltaram para aquele que faz nova todas as coisas. E esse povo, então, era um povo que, vez após vez, errava e errava e errava. Quantos pactos nós também já não fizemos com o Senhor, compromissos que nós fizemos e deixamos de cumprir. Eu sei, você sabe dos seus compromissos que muitas vezes você fez com o Senhor Deus e que você não os cumpriu. Agora imagine se nós estivéssemos vivendo nessa época da lei. Porque a lei, ou você a cumpria toda, ou era como se você zerasse o jogo, game over, nada foi feito. É por isso que o Senhor manda o seu próprio Filho em nosso favor, porque nós precisávamos, meus irmãos. O Senhor usou de instrumentos diversos para o seu povo, de ensinamento, de punição, e ainda assim o povo continuava errando e caindo. E esse amor de Deus, como eu disse, nós não procuramos a Deus, Ele que se achega a nós. Esse amor de Deus vem a nós, então, em forma de filho, para nos livrar de uma condição tão miserável, de uma condição de fato, como escravos do pecado. Nós podemos fazer essa analogia. Se esse povo aqui era um povo que estava sob o jugo de outra nação, nós também estávamos sob o jugo do pecado, assim como aquele povo. E por meio do Cristo é que nós temos esses pecados redimidos. Oh, como isso é bom! Como é bom nós sabermos disso, né? Que o Senhor foi misericordioso e que todo o seu plano de salvação da humanidade, que ainda está em curso, né? Ele foi colocado em prática, meus irmãos. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que, assim como naquele tempo a Síria foi um instrumento do Senhor para trazer juízo ao povo de Israel, ainda assim o Senhor diz: a Síria, prepare-se, porque o juízo de Deus será sobre você, porque você cairá, porque vocês morrerão, porque vocês perderão o seu poderio. Se nós olharmos ao longo da história, nós perceberemos que todos aqueles povos, aquelas grandes nações, que foram nações opressoras, que foram nações escravizadoras, naquele tempo, com o povo de Deus, o Israel de Deus, hoje não são nada. Quem é a Babilônia? Babilônia, como eu bem disse, são ruínas. O povo assírio, ainda que exista, não é mais uma nação opressora e não tem paz. Quando nós pensamos quem é o Egito, que grande potência é o Egito, meus irmãos? O Egito se tornou um local onde nós podemos ir tirar as belas fotos, né? As pirâmides viraram ali, mas já não é um povo que tenha peso na sua dominação, no seu poderio mundial. Então, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, e não será diferente, meus irmãos, nas nossas vidas também, porque o Senhor sabia que nós precisaríamos daquele Filho Salvador que viria e veio, e nós não podemos ser como o Israel da época.
Meus irmãos, é importante nós observarmos também a arrogância do povo assírio. E o Senhor diz que ele vai quebrar aquela arrogância. E é muito interessante quando nós continuarmos aqui a leitura, o Senhor ainda vai dizer que ainda que os ímpios sejam como a areia do mar, né, o restante se converterá. Porque há uma destruição e essa destruição já é determinada. O Senhor diz aqui que ele castigará aqueles que são arrogantes de coração. É por isso que pessoas arrogantes de coração, líderes arrogantes de coração, qualquer um que seja que tenha arrogância no seu coração, jamais poderá se aproximar desse Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa que nós tenhamos corações contritos, quebrantados. O Senhor precisa que nós tenhamos, que nós nos humilhemos da presença dEle para reconhecermos que Ele é Deus, nós somos servos. Ele é o Senhor, nós somos pequenos, né? Vamos continuar então a leitura aqui dos nossos versículos para nós continuarmos nossas considerações, irmãos. Então, vejam bem, nós veremos agora do capítulo 20 ao capítulo 34, esse outro oráculo que se chama o remanescente de Israel, certo? Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Santo de Israel com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada sobre todo o país. Por isso, o Senhor dos exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenham medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve, o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Essa é a nova versão internacional, NVI, que eu estou usando, meus irmãos. Em alguma outra versão pode ser um pouco diferente, tá? Eles entram em Ayate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Ananote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Essas são regiões ali que seriam regiões na Mesopotâmia, né? Que compreenderiam onde aquele povo estaria. Hoje eles vão parar em Nob e sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, como a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Como um machado ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. Então aqui, meus irmãos, o que nós temos é que a destruição assíria é um fato que aconteceria e seria certo que ela aconteceria, mas também nós temos aqui mostrando para nós que o Senhor reuniria, o Senhor traria de volta aqueles que, ainda que situação de cativeiro, que ainda que situação de morte, que ainda que situação de total flagelo, de horror, o Senhor traria o seu povo de volta para habitar a cidade de Sião, né? E o Senhor, a luz de Israel, como ele mesmo se coloca aqui. Meus irmãos, como é bom nós ouvirmos isso. Como é bom nós termos a certeza de que o Senhor, este Deus, é um Deus que reuniu o seu povo novamente para que aquele povo, dentro do seu santo ajuntamento, o adorasse. É muito importante nós lermos a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Senhor se revela a nós através da sua palavra. Não existe maior revelação, meus irmãos, do que a palavra do próprio Deus. Então, nós temos na Bíblia tudo aquilo de que nós precisamos para o entendimento completo do plano de salvação, daquilo que o Senhor tinha e tem para a humanidade. É muito interessante que quando nós lemos
No próprio capítulo também, no próprio livro do profeta Jeremias, nós lemos também diversas situações em que o Senhor fala a Jeremias: Jeremias, olha o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou castigá-lo dessa maneira. Eles irão sofrer. Eles me trouxeram tristeza, eles me trouxeram vergonha, e eu vou fazer isso por amor do meu nome. Mas o que o Senhor quer colocar no coração de Jeremias, e de fato colocou no meu e no seu coração, é o que o Senhor não é um Deus que se deixe zombar, meus irmãos, mas Ele é um Deus que controla tudo e todos. Nem mesmo essas pessoas daquela época, pagãs, abandonaram seus próprios deuses, e olha o que o povo de Israel fez. O povo de Israel abandonou o Senhor. Passou a ter práticas pagãs, passou a adorar a deuses como o deus Baal, que pedia sacrifícios, né, de seus próprios filhos, práticas repugnantes. O Senhor mesmo diz: eu nunca pedi tal coisa e tais práticas são repugnantes. Mas ainda assim, é um Deus misericordioso que ainda assim reuniria o seu Israel novamente, por amor do seu nome, para que o seu nome fosse adorado. E todo o plano do Senhor se cumpriu e ainda há de se cumprir. Hoje, se nós pensarmos, quem é que somos o Israel de Deus? Quem é que somos, né? Quem seríamos, então, se nós pensássemos assim? Aqueles remanescentes, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, a praticam e a buscam de todo o coração, aqueles que querem adorar ao Senhor no seu santo monte Sião. E o Senhor tem ajuntado o seu povo, meus irmãos. Dos 4 cantos dessa terra, o Senhor tem ajuntado o seu povo. E chegará um momento que o Senhor recolherá o seu povo. E chegará um momento que nós prestaremos conta a esse Deus, mas que também o adoraremos eternamente. E é muito importante que nós sabemos que esse remanescente sempre existiu, sempre houve aquele povo que o Senhor trouxe de volta para si. Como eu disse, é o Senhor quem se achega a nós. E Ele se achega a nós porque Ele nos amou primeiro. E é verdade isso, nós temos visto na campanha de missões, né? O versículo de 1 João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e Ele nos amou desde a fundação do mundo. E é muito importante, então, que nós tenhamos essa convicção. Nada do que possa acontecer ainda hoje na história, milhares e milhares de anos depois, meus irmãos, nada do que possa acontecer aqui é um acaso. Assim como aconteceu aquele povo, instrumento muitas vezes para nós de dor, mas de aprendizado, de presença do Senhor, de proximidade com esse Deus, de quebrantamento, de entendermos os propósitos do Senhor para as nossas vidas, assim como aquele povo precisou passar, para que nós entendêssemos, para que hoje nós lêssemos a sua palavra, para que nós nos apropriássemos de suas palavras e percebêssemos, olha, todo esse caminhar do povo de Deus, eles precisavam do Messias. Eu e você precisamos do Messias. Nada do que aquele povo fizesse era suficiente para que eles agradassem ao coração de Deus por merecimento e que de merecimento do Senhor tivessem algo. Nada. Então eles precisavam do Messias. E o Senhor Deus nos ensina isso através de sua palavra. Através de toda a história bíblica, Ele nos ensina que que precisamos do Messias. Ainda que o furor dele venha, nós precisamos nos voltar para esse Messias. Ainda que haja corrupções, mortes, catástrofes no mundo, e que muitas vezes ali nós estejamos, por conta do pecado, nós estejamos tão cegos e nós não entendamos. Nós não vamos entender tudo. Nós, como eu disse, somos os servos. Ele é o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, durante toda a história, Ele teve métodos de ação, utilizando povos, utilizando dominações, utilizando animais e situações que nós muitas vezes não entendemos. Mas Ele é Deus, Ele está no controle e controla tudo e todos, meus irmãos. E muitas vezes nós, ao estudarmos situações como essas e pensarmos no sofrimento daqueles homens, mulheres e crianças, dominação, mortes, né, situações de cativeiro, mas nós podemos pensar também no seguinte, que nós sabemos que o nosso Deus, Ele diz, como diz no versículo 24, povo meu, não temas, não tenham medo, não tenham mais medo dos assírios. Quem fala sou eu, o Senhor. Então, meus irmãos, é esse mesmo Deus,
o mesmo Deus que livrou o seu povo dos assírios, um Deus que reuniu o seu povo, aqueles que lhe eram fiéis, aqueles remanescentes, aqueles que restaram ali para adorá-lo, e os trouxe de volta para adorá-los ali em Sião. O mesmo Deus que permitiu que a Síria fosse o seu instrumento, mas que também a ela trouxesse juízo. É esse o Deus a quem nós servimos. Ainda que por diversos momentos em nossas vidas nós tenhamos essa sensação de que é aqui que nós faremos justiça, justiça sobre aqueles que oprimem, matam, sobre aqueles que muitas vezes judiam das pessoas, aqueles que têm esse poder nas mãos, ou essa condição, esse poder, né, ou essa condição de fazer algo com as pessoas. Mas o Senhor mesmo diz no livro de Mateus que Ele é que tem fome e sede de justiça, até porque o nosso senso de justiça, ele é muitas vezes corrompido pelo pecado, porque nós somos pecadores. E ainda que eu e você tenhamos medo dos dias em que nós vivemos, ainda que eu e você muitas vezes olhemos e não vejamos essa perspectiva, nós temos que ter no nosso coração, como o Senhor falou para o povo ali no versículo 24 do capítulo 10, não tema, povo meu, não tenha medo, não tenha mais medo deles, né? E nós devemos então colocar a nossa esperança, a nossa perspectiva nesse Deus poderoso, nesse Deus que tudo executa, e principalmente, meus irmãos, que um dia esse Deus, Ele irá reunir dos quatro cantos da terra o seu povo, o seu remanescente de Israel, aqueles que lhe são fiéis, aqueles a quem Ele escolheu, para que então os adorem em espírito e em verdade. E eu gosto de pensar e gosto de me consolar com o versículo que se encontra em João, alguns versículos, em João no capítulo 14, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Lá na frente, em João 14:6, né, os discípulos ficam, mas qual seria o caminho? Tomé fala, Senhor, de que caminho o Senhor está falando? E ele diz, você conhece o caminho. A mesma coisa que ele disse aos discípulos, ele nos diz agora em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, que preciosa a palavra do nosso Deus. Então, hoje nós aprendemos, eu creio, muito sobre esse Deus que é presente, ainda que em situação de dificuldade. Mas não percamos essa perspectiva, nós conhecemos o caminho. Aquele povo aprendeu sobre os caminhos, os estatutos, os ensinamentos do Senhor, mas ele se desviou do caminho. Sabe por quê? Porque aquele povo era pecador como nós, e o Senhor nos deu o caminho, o Senhor nos deu o seu Filho. Então que a palavra do Senhor faça morada em nossos corações e que nós aprendamos com essa palavra e que ela permaneça sempre em nossas mentes, nos ensinando que ainda que nós venhamos a sofrer, que ainda como aquele povo, que algo de ruim nos aconteça, nós sabemos que há um Deus. Esse Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém?